Olá, meus queridos ouvintes supimpas, aqui é o Thiago Queiroz e eu queria dar um aviso pra você, porque durante esse finalzinho de ano a gente vai tirar umas férias meio merecidas, né? Vamos lá, 2020 foi puxado, então a gente fez aqui uma seleção e eu tenho certeza que você vai adorar ouvir esse episódio aqui, que é uma reprise, mas que vale a pena você ouvir, tá bom? Então fica aí, um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz de número 92. O ano já está acabando, mas a nossa alegria, a nossa disposição nunca acaba, não é, meninos? Você tá dizendo? Disposição? Eu não sei me dizer que... Até gaguejei. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e assim, você já sabe, né? Você já leu aí no título do episódio o convidado que a gente tem aqui, então aguarde aí várias explosões de cabeça, eu já estou preparado para ter minha cabeça explodida. Aqui é Victor Urives, matando saudades do Fredinho. Aqui é Thiago Berto, chega mais, Fred, tá faltando você. Que é isso, cara? Não tava faltando ele pra completar? Não tá certo que você mandou Fred. Mas com menos palhaçadas, então agora a gente convida o nosso amigo querido, que já fazia um tempo que não aparecia nessas bandas de cá, Fred Matos. Seja bem-vindo de novo, meu amigo. Muito obrigado, fico sempre muito feliz. A gente costuma gravar mais tarde da noite e parece que aquilo me dá um ânimo novo para seguir madrugada dentro, só que não. Mas fico muito feliz aqui, feliz sempre com o pessoal que ouve o Tricô, são sempre muito, muito carinhosos. Curiosamente, algumas pessoas me procuraram até para consulta em função do tricô, então é muito bonitinho assim ver essa teia, assim, as pessoas realmente se conectam e buscam ajuda. Bem legal. Que bacana, legal, cara. Saber que as pessoas procuram ajuda. Olha, só não é full bonitinho, porque ele tá em São Paulo e eu não posso buscar ele, né? Ele não pode buscar ele, como assim, cara? De consulta, né? Eu tenho que mudar. Não, mas toda hora que alguém aparece lá no chat dos apoiadores falando, poxa vida, eu precisava de alguém e tal, eu falei assim, aí eu só solto, o Fred faz algumas consultas aí, vê lá se não consegue, aí o pessoal vai atrás. Maneiro. Você pode ver com o Fred aí depois, né? Entendi. Aí a gente acerta isso aí, depois vou querer 10%. Mas assim, o pessoal realmente, assim, os episódios que você aparece aqui, vamos rasgar logo cedo no início do episódio, é o que a galera mais curte, a galera se apaixona por você. Foi só o Fred entrar aqui na nossa live dos apoiadores Supremo, que já tem aqui, só tem gente falando bem aqui, coração, emoji com os bichos com o coração no olho. É que se fala mal, a gente quica do chat. Gente falando que coisa linda. Quem falou mal a gente já apagou. Mentira, ninguém falou mal não. Mas muito bem, a gente veio falar sobre sombras, sobre os gatilhos emocionais que provocam nosso ímpeto autoritário, às vezes, quando a gente tem com os nossos filhos. Então a gente vai falar sobre bastante coisa bacana hoje, mas só depois do nosso primeiro break aqui. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. E se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Tricô de paz! Então vamos lá, Fred, caso alguém nunca tenha ouvido nenhum episódio que você participou com a gente, se apresenta rapidinho e fala quem você é, de onde você veio, a sua família, o seu trabalho, quem é Fred na fila do pão. Bom, meu nome é Frederico Matos, sou psicólogo clínico, está falando 15 anos de consultório, apesar da minha carinha de bebê. De bebê. Tenho livros escritos sobre questão de relacionamento e é isso. E sou pai da Nina, quase fazendo 3 anos, então este sou eu. Metido e entendido das coisas. E muito modesto. Inclusive, tem um canal incrível
chamado Sobre a Vida, que está prestes Já a chegou, bater eu não sei, já chegou a aos 100 mil? Já bateu? Ainda não. A gente já tá quase chegando 150 já. Que isso? Pô, mas em setembro... Outro dia tava com 100 mil. O que é Outro isso, dia Fred? tá com 100 mil, que já chega a 150? Assim não pode. Eu posso fazer uma pergunta que eu não lembro se já fiz pra você? Você já Sim. plantou uma árvore? Já plantei. Então já Então já completou era. já a vida. Já zerou, Já, já. agora zerou. já Teve posso um morrer. filho, escrevi um livro, plantou a árvore, acabou. Exato. Já. Muito bem, então vamos lá. Então, a gente tá aqui só nessas amenidades aqui. O pessoal tá louco pra começar a conversar aqui. Então vamos começar devagar. Eu queria que você explicasse pra gente que, assim, muita gente, depois que tem filhos, começa a falar muito sobre sombra, e a sombra da maternidade, e tem as nossas sombras do passado, tem a sombra da paternidade. Conheço essa muita gente não, já que você tá falando. Você não conhece não? Eu Pô, não, cara, é ninguém porque nunca falou você... de sombra comigo, não. Porque você só fica em grupo, em chat de otaku. Você não fica em grupo de paternidade e Não, mas maternidade. Entendeu? Em chat de otaku tem muita sombra. Tem vários sombra? animes de sombra. Mas não é nada disso aí. Eu tô falando de outra sombra aqui. E eu queria que você explicasse pra gente aqui, né, de uma forma bem leiga, pra gente entender o que é esse conceito de sombra, de onde isso veio, o que isso pode ajudar a gente no nosso entendimento, principalmente depois que a gente tem filhos, né? Bom, esse conceito foi cunhado pelo psiquiatra suíço, o Carl Jung, que apesar de esse nome é suíço, não é japonês nem chinês, e ele percebeu que existiam padrões recorrentes na humanidade e que se manifestavam na vida do indivíduo, mas que eles tinham uma dimensão coletiva que ele chamou de arquétipos. Isso é uma definição bem simplista e bem tosca que os junguianos me matariam se me ouvissem. Mas é só pra gente entender o que é. Então, por exemplo, ele percebeu que existiam padrões nas histórias, nas mitologias, que sempre giravam em torno de uma figura do herói, de uma outra figura do outro gênero, uma figura de uma pessoa sábia, uma figura do vilão, e ele foi percebendo que nesses padrões existia um elemento psíquico entre eles comuns, assim, várias histórias, sejam da antiguidade, pré-históricas, e ele foi percebendo dentro dessas mitologias padrões que apareciam na vida individual. E a sombra foi um deles, né? Então, um deles é o ego, que estava sempre na figura do herói, ou do agente principal, vamos dizer. A figura da ânima e do ânimos, que é a figura do elemento masculino, feminino. Isso tudo também já foi muito questionado, enfim. A figura do self, ou do velho sábio. E a figura da sombra, que é aquele elemento mais, tecnicamente, mais destrutivo, mais problemático, assim, vamos dizer assim, das temáticas. Ou melhor, tudo aquilo que estaria oculto, negado ou reprimido no nosso psiquismo. Aliás, o primeiro dos meus 4 livros foi sobre isso. Foi sempre um assunto que eu gostei muito, que eu escrevi o livro e na época eu percebi que tinham várias literaturas que falavam sobre esse tema, mas eram coisas muito espalhadas em livros e era meio difícil de entender, então eu tentei reunir de uma forma bem simples, até com muitos exercícios, e na época eu fiquei muito feliz com o resultado. Então basicamente sombra é isso. E em se tratando de maternidade e paternidade, por que falar sobre sombra é uma coisa importante? Porque tudo aquilo que vem carregado de muita expectativa e de muita idealização, tô certo, né? Que maternidade e paternidade é carregado de expectativa e idealização. Basicamente isso, só né? isso. Pra que serve? Pra idealizar e... Não fazer. Né? Ficar puto porque não conseguiu chegar naquilo. Exato, então toda vez que isso é envolvido numa aura de coisa divina, celestial, coisa linda, só tem maravilha, nossa, quanta gente grávida e feliz e barriguda e com criancinhas lindas e sorridentes e falando mamãe, papai, descobrindo coisas lindas sobre a vida. Toda vez que a gente tem coisas que parecem ser muito incríveis, tem um aspecto sombrio, que é aquilo que é não dito, negado, reprimido, negligenciado, e que isso aparece das maneiras mais
peculiares na vida cotidiana e que isso fica nos subterrâneos dos consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos, confessionários, terapia, sessão de descarrego, enfim, aqueles espaços que as pessoas usam para poder trazerem aquilo que elas não podem dizer em público. Uhum. Então a sombra, né, nesse aspecto seria algo nesse sentido. Não sei se respondi a primeira pergunta. Não, respondeu e já me ajudou pra caramba, porque eu não fazia a menor ideia de que eu achava, na verdade, meu entendimento era que a sombra ela fosse uma definição por si só e não que fosse um dos arquétipos junguianos, né? Então... É um dos arquétipos e é bom ressaltar que ela não tem conteúdo fixo. Por exemplo, para uma pessoa que busca uma vida santificada, para uma pessoa que busca uma vida elevada, com bons valores, uma vida virtuosa, a sombra seria o oposto daquilo, ou seja, aquilo que seria dito como maligno, perturbador, destrutivo. Mas, por exemplo, para uma pessoa que está identificada com ações agressivas, violentas, destrutivas, a sombra dela seria o oposto, coisas afetivas, sensíveis, amorosas. Então, sei lá, um dono do morro que manda matar e desmatar quem ele quiser, a sombra dele é a sensibilidade, a humanidade. Então, às vezes, ele tem impulsos e instintos de bondade, mas ele precisa reprimir aquilo porque aquilo não cai bem na comunidade que ele está inserido. Então, às vezes, ele chora ali no pé da cama dele porque, às vezes, ele sente impulso de tratar bem os inimigos dele, mas ele precisa deixar isso longe do pensamento dele, porque o que ele tem que fazer mesmo é destruir tudo e fazer o que ele tem que fazer. Estou fazendo uma caricatura aqui, mas só para entender que a sombra sempre tem a ver com a polaridade. Inclusive, esse exemplo que me ajudou a entender, porque eu ia te fazer oposta, a pergunta, né? Que eu não estava entendendo em como que isso afeta a pessoa. Então, na verdade, a sombra é algo que faz com que a gente queira reprimir e nos faz mal, porque é algo que a gente não quer passar, não quer que a gente identifica como uma fraqueza, a gente quer reprimir ela e acaba nos fazendo mal. Eu acho... Peraí, deixa eu ver se eu consigo entender. Eu acho que é mais no sentido assim... É algo que é um desejo, um impulso que você tem de fazer algo que é oposto àquilo que você está praticando normalmente e é algo que te causa uma angústia, um sofrimento psíquico muito grande, entendeu? É o que eu acho. Então, por exemplo, trazendo pro campo aqui de paternidade e maternidade, e assim, isso pra mim já tá explodindo na minha cabeça porque tá esclarecendo pra caceta aqui minhas ideias, mas vamos ver se eu tô no caminho certo aqui. A gente, por exemplo, que quer criar os nossos filhos com empatia, né? A gente está querendo sempre, né, conversar, dialogar. E isso por si só se torna um parâmetro entre os pares, né, entre nós aqui, amigos e tal. A gente fica sempre tentando acertar ali, né, e né, não gritar e tal. Mas às vezes, e a gente sente isso, às vezes vem aquela vontade de dar um grito, de mandar o teu filho pro castigo, e às vezes até de bater no seu filho, e isso te causa um sofrimento assim, caralho, porra, eu tô pensando nisso. Então, isso seria a sombra, né? Exato. Agora o problema é o seguinte, é quando você não tem autocompaixão suficiente para poder cuidar com carinho daquilo que é detestável, mas vem à tona a partir desse elemento reprimido, e aí você fica sufocando aquilo, e às vezes aquilo vem em forma de sonhos perturbadores, às vezes aquilo vem em forma de sentimentos incontroláveis, que você não consegue entender, às vezes de raivas meio inexplicáveis pela criança, às vezes vem aquilo em forma de uma tristeza meio depressiva que drena você porque você se sente mal, mas não pode se sentir mal. Às vezes vem aquele em pensamentos erotizantes em relação à criança, por exemplo. Vem de 1000 formas possíveis, simplesmente porque você não consegue colocar consciência naquilo, ainda que você não atue em função daquilo. Caralho, eita porra, meu cérebro já tá por tudo que é lugar. Não, eu não consegui captar, não. Foi um pouco... Não, eu acho que eu entendi. Acho que não... Vou dar um exemplo. Mas isso, exemplo. Desenha que é melhor. Por exemplo, eu me lembro quando eu tava com a Nina pequenininha,
bebezinho, assim, e eu lembro que ela tava num dia, assim, ela sempre foi uma criança tranquila, mas ela tava num dia, assim, que nada fazia ela parar de chorar, assim, e minha esposa, ela já tinha passado a bola, porque a gente tava se revezando, assim, no choro, pra gente não enlouquecer, e eu me lembro claramente de um pensamento que me ocorreu de jogar minha filha no chão, né? E certamente, se isso acontecesse com qualquer outra pessoa não familiarizada com essas temáticas, ela sufocaria aquilo quase que quando o pensamento começasse a se formular, ela teria sufocado aquilo ia virar uma bomba de angústia, ela ia ficar mais agitada, ia chacoalhar aquela criança de um jeito esquisito, e ela talvez faria alguma coisa meio, sabe, aquela coisa de chacoalhão para ver se a criança para, ou daria, sei lá, uma sufocadinha, uma esmagadinha, uma coisa assim. Um apertão, naquele né? momento, um apertão, e naquele momento eu falei assim, caramba, eu tô sentindo isso porque eu tô me sentindo muito humilhado e impotente, com a sensação de que eu não posso fazer nada por alguém que eu amo muito. Então acho que é super compreensível eu querer esganar, não a minha filha, mas esganar a minha impotência representada no choro da minha filha. Quando eu me dei conta daquilo, eu respirei fundo, fiquei bem, coloquei ela no berço, sentei ali na cama do lado, respirei um pouco, ela chorando ainda. Voltei, peguei ela no colo, me acalmei, respirei junto, firme com ela, e estranhamente ela foi se acalmando. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de uma manobra um estranho que não é tão estranho assim, né? Oi? Um estranho que não é tão estranho assim, né? Então isso acontece na vida cotidiana, né? Porque que não, nem super quando a gente tem aquele... Com certeza, já vieram vários exemplos na minha cabeça. Pois é. Então, isso é o elemento sombrio, que se você não tiver muito bem... Se você não tiver à vontade com esse lado estranho seu, você acaba tornando ele ainda pior, porque você não põe luz naquilo. Então, seria isso que acontece em relação à sombra da vida cotidiana. Cara, agora entendeu. Não, sim. Desenhando tudo fica melhor. Cara, é muito incrível você pensar que algo que para você é tão essencialmente proibido e que você automaticamente, né, por padrão, você vai querer reprimir aquilo ali porque é proibido, aquilo pode te causar mais sofrimento ainda justamente porque você não cria uma consciência sobre aquilo, né? Exatamente. E vamos dizer assim, pensando em termos de coisas... essa dificuldade que as pessoas, de modo geral, têm para lidar com esses sentimentos é porque elas têm uma crença bem enganosa e muito popular de que nós somos uma personalidade única, né? Que nós somos um monobloco emocional. E, na verdade, nós somos um carnaval. A gente tem muitas escolas de samba, vamos dizer assim, atuando dentro da gente. Por isso que a gente é carregado de ambivalências. Por isso que as coisas são tão confusas. No campo afetivo isso é muito comum. Então você gosta de uma pessoa, mas ao mesmo tempo você detesta ela na mesma proporção que você gosta. E aquilo que ela fala pra você te afeta de um jeito muito bizarro, que uma pessoa que é estranha a você não te afeta tanto se falasse a mesma coisa. Mas como que eu posso detestar uma pessoa que eu amo? Sim, porque eu sinto ambivalências afetivas, eu tenho muitas dimensões dentro de mim, e elas não se anulam simplesmente porque eu amo uma pessoa. Se isso acontece no relacionamento amoroso, por que seria diferente em relação aos nossos filhos, né? Então os filhos, eles despertam isso de uma maneira ainda mais potente, porque grande parte das nossas projeções emocionais, das nossas fantasias, das nossas idealizações a respeito de quem nós somos, são diretamente projetadas nas expectativas educacionais que a gente tem em relação aos nossos filhos. Então, quando a gente fala, eu não quero errar com meu filho do mesmo jeito que erraram comigo, o que é isso? É uma grande idealização. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, e para isso eu preciso usar o meu filho como uma ferramenta de autoadulação da minha vaidade, do meu narcisismo. Sensacional. Então, é muito difícil nesse sentido
a gente controlar todas essas ambivalências quando a gente está querendo se provar um ser humano melhor e os nossos filhos não nos ajudam vamos dizer assim, eles nos ajudam a materializar as nossas fantasias idealizantes. Então, quando eles fazem uma coisa que é contra o que a gente tinha fantasiado por uma tarde tranquila de domingo, eles quebram o nosso barato e a gente fica puto por não ser uma pessoa incrível porque eles estão atrapalhando. Nossa. Isso, cara. Não, olha só. Essa foi muito boa, Brad. Na nossa última gravação, eu falei sobre uma questão que eu tenho muito medo da Eva, que é um dos Tricotoques nossos antigos. Nem saiu ainda, nem foi pro ar ainda. Que eu falei que eu quero muito que a Eva aprenda sobre educação financeira. Você lembra? Porque é um grande medo que eu tenho, na verdade, que eu passo por não ter aprendido nada disso. Teve muita cagada financeira na vida. E eu não quero que a Eva passe disso. Mas na verdade não é que eu não quero que a Eva passe disso. Na verdade é que eu quero provar pra mim mesmo que eu consegui ensinar minha filha a não fazer o que eu quero fazer. O que eu fiz, melhor dizendo. É tipo, na verdade, é atender o meu ego, não por querer realmente que ela não passe por esses problemas. Muito louco, né? Nossa, então tem esse elemento de vaidade que é super compreensível, mas que para uma pessoa muito moralista, e todos nós somos moralistas mais ou menos enrustidos, para uma pessoa muito moralista é muito difícil dela admitir. Caramba, eu sou uma pessoa bem vaidosinha, assim, que na verdade eu quero que minha filha se dê bem com dinheiro, porque eu quero ser o cara que fiz ela se dar bem com dinheiro. Então é uma vaidade minha. Vai que ela se dá mal com dinheiro, eu tenho que me dar conta de que eu falhei miseravelmente, mesmo tendo consciência disso. Então ela está estragando o meu barato. Então, para lidar com a sombra, ponto número 1, a gente tem que admitir que somos seres multifacetados e, portanto, carregados de ambivalência. E 2, que nós não vamos vencer ou lidar bem com a nossa sombra se nós carregarmos posturas moralistas nós contra nós mesmos. Nós temos que ter compaixão e carinho com os nossos lados menos populares, menos nobres e menos virtuosos, né? Pô, mas eu tenho uma pergunta muito difícil, cara. O que é ter compaixão com a gente mesmo? Porque, tipo, beleza, eu entendo a palavra compaixão, mas na prática, eu não sei o que é isso. Eu acho que eu nunca aprendi isso, então não tenho nem ideia de como é que eu teria compaixão comigo mesmo. Compaixão não é ter dozinho, né? Compaixão é aquilo que a gente sente quando um amigo acabou de fazer uma merda monumental e a gente tenta fazer uma trilha com ele de falar assim, cara, mas pensa bem, olha o que estava acontecendo com você. Você vinha fazendo isso, estava cansado, não sei o que lá, bababá. E não foi intencional, quando você se viu, você se pegou impulsivamente fazendo determinada coisa, fazer isso com você. Puta, não, essa foi ótima. Aprendi agora o que é ter compaixão comigo mesmo. Porque já falamos isso algumas vezes. Tem gente que prefere ficar se martirizando a perceber que realmente a coisa não estava boa. E o pior é que nós somos os nossos piores inimigos. Se a gente quiser receber um abraço de alguém depois de fazer uma bosta, com certeza não é nosso abraço que a gente vai receber. Sendo que nós somos a pessoa que está mais intimamente ligados à nossa ação e nós sabemos exatamente o que se passou dentro da gente, em alguma medida, para a gente chegar naquele ponto. Então, nós, em tese, temos as melhores ferramentas para nos abraçarmos e, no entanto, nós nos negligenciamos tal como nos sentimos negligenciados pelos nossos pais na nossa infância. Então, nós somos muito ressentidos dos nossos pais porque nos negligenciaram e, no entanto, nós seguimos nos negligenciando como nos ressentimos que fomos maltratados. Meu Deus do céu. Já acabou pra mim aqui, já não tem mais nada de mim. Tô no chão aqui. Já acabou? Pode parar? Não para não, que tem muita coisa ainda, pelo visto. A cada coisa que ele fala, já perguntas. Não, peraí. Cara, eu tô aqui sem palavras. Tem nem 20 minutos de organizar podcast. mentalmente aqui, porque essa foi pesada, o Fred, porra. Já soltou uma sapatada aqui. Só dar um feedback aqui, já tem várias pessoas aqui falando que tem cabeça explodindo aqui. O Thiago Cardoso, inclusive, aqui no chat, falou que pediu para você chamar ele, que ele é professor de finanças para jovens e crianças, tá? Sensacional. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta que a Diana fez há um tempinho aqui no chat, e eu acho que é super relevante para essa conversa que a gente está tendo aqui, que é: a criança reflete as sombras dos pais?
Como é que isso funciona com essa relação que é tão visceral, né, da paternidade, da maternidade? Veja, não é que as crianças refletem, elas só refletem, né? Porque é uma coisa interessante, as crianças são... como elas não têm, as pequenas em especial, como elas não têm um elemento cognitivo plenamente desenvolvido, então elas estão sintonizadas numa faixa fina do nosso comportamento, que é aquilo que a gente faz sem se dar conta que está fazendo, que é diferente do que a gente diz e supõe que está sendo ótimo dizendo. Então, por exemplo, existem os valores que a gente verbalmente vocaliza para as crianças. Não faça isso, porque isso não sei, isso daí vai no blá blá blá, a gente explica a consequência, nananá. E existe aquela outra faixa de comunicação que é o que a gente está fazendo, que é quando a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente está dizendo para a criança não fazer, né? Por exemplo, quando a gente grita com ela para ela não gritar. Uhum. Né? Então, eu estou dizendo vocalmente, não grita! Isso não sei o que lá, aqui ninguém grita nessa casa. E eu estou gritando. O que a criança capta? O que eu estou dizendo ou aquilo que eu estou transmitindo através da minha ação? Se ela captura com mais potência, mimeticamente, copiando a gente a partir do nosso corpo, do nosso tom, porque o bebê, né? Por exemplo, o bebê, ele não capta o conteúdo semântico do que a gente está falando, ele captura o tom. Então, assim, a gente fala, desgraçado, maldito, filha da puta. Ele fica coisa boa, ele fica, né? Feliz. Ele não vai captar a semântica, porque o tom e a amorosidade... Né? Não sei, acho que ninguém cantou essa música pro filho, mas só dando um exemplo. Claro, claro. Tom a gente canta parecido com isso no trabalho, real. Né? A gente faz sambinha, faz funk, só com palavrão. O tom que se usa, a carga emocional do corpo que se usa é mais impactante para eles, principalmente no começo, do que o que a gente fala. Então, em alguma medida, estou exagerando um pouquinho, pouco importa o que a gente fala, porque eles vão capturar o que a gente faz. E é isso que aparece, por exemplo, na hora daquelas birras insuportáveis, do que a gente supõe ser os terrible two, porque o que... Daí tô teorizando, tá, Thiago? Você me interrompa se eu estiver falando besteira. Claro. Mas no meu entendimento, o que se chama de terrible two é a criança tendo autonomia do que ela faz e simplesmente não sendo escrava das expectativas dos filhos. Uhum. Os pais ficam putos com isso e a criança reage a isso resistindo a esses comandos de forma subversiva. Ou seja, quanto mais expectativas os pais, eu entendo, têm sobre si mesmos e sobre as crianças, mais resistentes elas vão ser no momento em que elas começam a adquirir alguma autonomia cognitiva. Sim. E então, acho que ela é proporcional à rigidez dos pais. Aham. E o que potencializa essa situação dos 2 anos, né, é esse fato que você está falando, aliado com o fato de que ela ainda não tem um desenvolvimento emocional, cerebral tão potente para lidar com aquilo que ela vai experimentar na vida, né? Exato. E ela vai experimentar muitas ambivalências e a gente que é adulto mal sabe lidar com isso, imagina elas. Exato. Por isso que é tão importante você ser um tradutor sereno e tranquilo de ambivalências, que se você estivesse tendo consciência das suas, você seria mais tranquilo para compreender as dela. Nossa, muito. E isso me fez lembrar de um caso alguns casos que volta e meia aparecem de pessoas que mandam mensagem para mim, que são pais e mães que começam com a criança fica um pouco mais velha, e aí esses pais e mães eles começam a ter muita dificuldade de lidar com essas manifestações, que eu diria, do que seriam sombras, né? Ou seja, das coisas que são proibidas e que deveriam, entre muitas aspas, ser reprimidas, mas como a criança não tem essa trava, né, não tem esse filtro, ela bota para fora livremente. Então você tem o caso clássico de como o Gael já fez, né, que passou pela fase dele lá dos 3 anos, que ele chegava, batia o pé e falava que me odiava, que eu não era mais o pai dele. Então
tem muito pai que ainda não criou essa consciência sobre a importância de falar sobre essas coisas, que vai achar isso repugnante, vai gritar e que vai botar de castigo, vai até bater, se for o caso daquela família, né? E quando que, na verdade, aquela criança ela precisa ser acolhida, entender que não, olha, que é o caso que a gente tem que fazer com as crianças. Olha, filho, eu entendo que você tá com tanta raiva do papai, você tá com tanta raiva que eu não deixei você ver TV, que você não quer que eu seja o seu pai hoje. E tudo bem, eu sei que apesar de você estar com raiva de mim, o papai te ama. E eu sei que você me ama também, mas você está com muita raiva e eu tô aqui para te ajudar com isso. E esse é um caso clássico de ambivalência. Ou seja, nós temos duas emoções simultâneas. Eu te amo tanto que eu tenho raiva de você quando você me frustra. Porque se eu não te amasse tanto, eu nem raiva ia sentir. Então, eu até diria que quanto maior a raiva nesse caso, maior a conexão e o amor que o seu filho está expressando por você, até porque ele está podendo expressar raiva só porque ele te ama. Porque se ele nem te amasse, ele ia nem conseguir ter raiva de você, porque ele não confiaria em você para sentir raiva com você. Caceta, faz todo sentido. É, ao contrário do amor, não é ódio, né? É indiferença. Porque assim, estranho, eles não têm conexão emocional, então eles não reagem, por isso que eles ficam quietos, não fazem nada. Você fala, aquele tio que você não vê muito, você não falou nada. Eu fiz a mesma coisa, você ficou bravo. Porque nele em você ele confia, e por isso ele pode expressar os elementos mais difíceis daquele momento dele, entendendo que é sempre ponto a ponto, né? Ele não vai te odiar a vida inteira, é só naquele minuto que ele te odeia. Então tá tudo bem, um minuto você dá conta. Que maravilhoso. Mas, então, como a Diana falou aqui da Laura Gutman, acho que cabe, como a gente está falando de sombra, e como a gente está falando de sombra no Brasil, eu acho que cabe a gente falar desse contexto, porque é um livro que a Laura Gutman escreveu, chamado Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que fez um sucesso estrondoso no Brasil. E é um negócio que acho que meio que só explodiu no Brasil. Em outros países, isso não chegou a bombar tanto. Ela tem outros livros de mais sucesso no Brasil, mas em outros países. Mas aqui no Brasil, esse livro especificamente fez muito sucesso. Então, era meio que uma bíblia assim, básica de que a mulher se torna mãe e aí daqui a pouco alguém sugere dela ler esse livro daí. E é por isso que é legal também a gente fazer um programa sobre isso, porque eu sei que tem muitas mães ouvintes da gente que muito provavelmente ouviram pela primeira vez falar em sombra por causa do livro Laura Gutman, e mais ainda, tem muita gente que eu sei que acha que sombra foi um conceito cunhado pela Laura Gutman, que não é, né? Tem toda uma história, uma teoria por trás disso. Enfim, só fazendo esse parênteses, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia o trabalho dela. A Anne tem sérias questões, assim, porque, enfim, por mais Quais, por exemplo? Basicamente porque, por mais que tenha o seu valor, né, é uma obra que ela mexe muito. Eu acho que é tipo assim, é uma leitura talvez um pouco perigosa pro momento que aquela mãe tá lendo aquele livro, que normalmente é durante o puerpério, que é quando a mulher tá muito fragilizada emocionalmente, ela vai ler um negócio que tem alguns gatilhos vai se sentir muito culpada. Exatamente, uns gatilhos culpabilizantes ali, muito fortes. Então, enfim, acho que fica essa questão aí, né? Acho que tentando talvez traduzir isso de uma outra forma assim. A Laura acaba pegando muito as ambivalências que as mães têm, porque uma coisa que eu sempre digo mães e pais são pessoas que tiveram filhos, né? Uhum. E a nossa cultura tende a converter pais e mães no imaginário a figuras divinas. E quanto maior a pressão que os pais e mães se colocam para cumprir essa expectativa social de que sejam pessoas divinas e que a gravidez é um lugar de maravilhas, e quando o filho nasce é um lugar de conexão profunda e imediata, aquilo causa uma opressão muito grande sobre muitos pais e mães no puerpério, de que esse elemento mágico não surgiu. E aí eles se sentem tendo defeitos, né, a respeito disso. E que se você consegue admitir os elementos sombrios carregados nesse processo, no meu entendimento, você conseguiria conduzir isso de uma maneira melhor. Então, por exemplo, nós enquanto espécie somos talhados para preservar a nossa espécie. Mas a primeira espécie que a gente quer preservar somos nós mesmos. E depois a
propagação da espécie através dos filhos. Né? Então, nesse momento do nascimento, é uma ambivalência ancestral, genética de alguma maneira, atávica, que é sustentar o paradoxo da generosidade, do cuidado com o do egoísmo e da autopreservação. Então, a verdade é que você está inebriado pelo desejo de ficar com seu filho e você, ao mesmo tempo, está exausto e querendo morrer e que tudo morra à sua volta. Só que dar-se conta disso para uma mente que está, às vezes, operando numa faixa de vulnerabilidade, pode fazer essa pessoa, num rompante meio moralista, dizer: eu sou um monstro porque sinto egoísmo, eu sou um monstro porque estou ressentido de ter que cuidar dessa criança, quando, na verdade, a única coisa que eu queria fazer era dormir, comer e lavar as partes íntimas, né? E é muito difícil, né? Você admitir que você está cansado do seu filho, sendo que você ama muito seu filho. Então, o valor que eu entendo dessas questões ligadas à sombra, da maternidade e da paternidade, é você se dar o direito de reconhecer as ambiguidades dessa fase sem se culpar, sem se torturar, sem se exigir mais e mais o extremo do extremo, e ficar duplamente exausto, que é exausto porque você está exausto e exausto porque você não deveria estar exausto. Ficar exausto uma vez só já seria o suficiente, então a gente não precisaria ficar exausto moralmente e abatido emocionalmente por conta disso. Então acho que é um pouco dessa barra que a Laura Gutman tenta aliviar, mas que dependendo da leitura e do momento, isso pode ser capturado como, tá vendo, eu sou horrível por ter sentimentos horríveis. Caramba, cara, que porra, meu Deus do céu, não sei. Talvez seja o episódio com mais explosões aqui, porque eu já não tô nem mais falando, cara, porque faz muito sentido e eu acho que todo tipo de leitura que envolva... porque, assim, a popularização da informação, né, o fácil acesso a alguns tipos de informação, eles trazem também algumas responsabilidades, né? Porque não é simplesmente você pegar um livro desse e ler e achar que ele vai te fazer bem. Depende muito do seu momento de vida, né? E eu queria só trazer aqui um comentário que a Diana fez aqui, que eu acho que ele faz muito sentido com muitas das coisas que eu já li em termos de relatos por aí. Ela falou assim: nossa, perfeito, eu tinha muita raiva de ter perdido a minha vida depois que o baby nasceu, de ficar preso em casa. Tinha um ressentimento enorme do meu marido, que tinha a vida dele lá que não mudou. Seguia saindo de casa, trabalhando, vida social e etc. E eu sei que numa configuração aí heteronormativa aí, bem tradicional, que a mulher fica em casa e o cara volta para trabalhar depois do seu, 5, 10 dias de licença paternidade, eu sei que isso é um negócio que acontece muito frequentemente. E como é que a gente pode tentar ajudar essas pessoas que talvez estejam ouvindo a gente nesse exato momento da vida deles e gostariam de ter alguma palavra de salvação, esperança, né? E aí eu estou supondo que seria uma palavra considerando que essa realidade não vai mudar. Uhum. Então, é paradoxal, né? Essa coisa do benefício de estar do lado de fora de casa. Porque a gente sempre na minha cabeça, a gente sempre tem que pensar em termos relativos e absolutos. O absoluto é ela com ela mesma e ela em relação a esse parceiro, né? O suposto ganho que ele tem de voltar para a vida pública vem também acompanhado de uma perda de que ele vai não conseguir ter tanta conexão corpo a corpo com essa criança, né? Então a travessia dele também vai ser retardada. Por outro lado, o fato dela estar ali diretamente em contato com aquela criança priva ela de toda uma rotina, de uma vida que subitamente foi tirada dela, porque apesar da gravidez ter 9 meses ali, ela já vai sendo gradativamente privada de coisas nos últimos meses, né? É verdade. Mas ainda assim é uma quebra muito drástica, porque por mais que ela estivesse já dormindo meio torta, ela ainda tinha uma noite supostamente sequencial de sono e de novo, crianças nascendo, isso sim explode a cabeça de qualquer um, porque é muita emoção, é muita mudança, muita coisa, né?
Então, por outro lado, ela também está imersa numa situação muito preciosa do ponto de vista íntima, que vai criar conexões únicas e inéditas. Então, nesse caso, eu acho que a pessoa precisa, em algum nível, aceitar esse nível de injustiça para os dois lados, ainda que aparentemente a parte mais injustiçada seja de fato a dela. Né? Porque, de fato, ela está sofrendo mais sobrecarga de todos os níveis estando em casa. Então, acho que nesse caso ela precisa admitir o ódio que ela tem desse parceiro, ela precisa admitir para si mesmo a raiva que a privação da vida dela tem nessa situação. E quando ela pode admitir esses sentimentos tão humanos e tão comuns, eu acho que ela vai se sentir menos ressentida e menos culpada e menos desamparada por estar ali naquela fase de sobrecarga. Então, pelo menos ela tira uma camada de problema, que é não poder nem sentir as piores coisas que são comuns de serem sentidas numa situação dessa. Ou seja, ela só vai sentir o quão ruim é aquilo, mas não de se sentir mal por ser ruim aquilo. Caramba, perfeito. É claro que, assim, é sempre bom a gente fazer as ressalvas, que eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, é que você tira pelo menos um dos sofrimentos ali. Mas é claro que existem, enfim, realidades que são também muito frequentes, que o cara, por mais que ele esteja perdendo, às vezes ele não tem nem consciência disso, ou também nem se importa com isso. Ah, sim, né? sim. E que isso não é um indicativo de que, olha, você, mãe que está vivendo isso, você tem que abraça e é isso aí mesmo. Não, assim, existem outras, além disso, porque assim, isso ajuda você a lidar melhor com a forma como você se sente mal por estar sentindo essas coisas negativas, né? E isso não quer dizer que você não possa reivindicar e confrontar a pessoa com isso. Por isso que eu falei no começo, né? Estamos partindo do pressuposto que isso não vai mudar, né? Supondo que há muito pouco que a ser feito. Que não é verdade, né? Na maior parte dos casos você consegue fazer muita coisa. Supondo que isso não pudesse ser mudado, a única coisa que restaria é ela ter que lidar com o desconforto com ela mesma. Claro. Mas, obviamente, isso tudo pode ser mudado com chacoalhões, conversas e um monte de coisa que dá para se fazer. Né? Nossa, muito. Pra mim, foi isso aí. Meu Deus do céu. Cereja do bolo. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Ania, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo, esses podcasts supimpas. Tem uma coisa que eu acho que faz um pouco de sentido dentro dessa conversa toda sobre sombras que a gente está tendo, que são aquelas coisas que a gente traz das nossas próprias infâncias, provavelmente coisas, acontecimentos ou fatos que nós não criamos ainda consciência sobre aquilo, não criamos as narrativas adequadas para aquilo, e aquilo volta, né, com uma assombração em determinados momentos, que eu acho que tem um pouco a ver com sombra. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando bastante exemplo aqui. Tem um exemplo pessoal muito forte meu aqui, que diz relação ao meu pai, né? Então a gente ficou 18 anos sem se ver durante a minha adolescência, início da vida adulta, e assim, eu nunca sofri agressão física por parte dele, nem nada, mas ele é um cara muito, sabe aquela coisa, um homem do norte, fala muito grosso, fala muito alto e é muito, né, durão, não tem essa coisa de demonstração de afeto, principalmente sendo filho um homem, né? Aquela coisa bem machistona. Mas teve, enfim, em termos de agressões físicas, nunca aconteceu. Agora, teve uma passagem específica durante uma briga que meu pai e minha mãe estavam tendo, e eu lembro que eu era criança, devia ter, sei lá, menos de 10 anos, e eu lembro de eu ter
meio que, sabe, entrado na briga para meio que tentar dar uma ajuda pra minha mãe a defender ou estar do lado da minha mãe, sabe? E eu comecei a discutir com ele, e eu lembro claramente, inclusive quando o dia que a gente se reencontrou, eu relembrei isso pra ele, e nós dois choramos pra caramba, porque é uma coisa muito dolorida pra mim ainda, que é o dia que eu comecei a confrontá-lo, e ele olhou pra mim com um olhar de fúria, assim, encostou o indicador no meu peito e falou assim: você é um merda, você não fale isso. E isso pra mim ainda pesa bastante. Nossa, puxado? É bem puxado. Isso para mim ainda reflete bastante, né? Apesar de eu já ter feito terapia, já ter falado bastante sobre isso, já ter chorado bastante com relação a isso, eu sei que por mais que eu já tenha trabalhado bastante essa questão, às vezes, em momentos de extrema exaustão, em momentos muito desafiadores com os meus filhos, vem aquela sensação de fazer isso com os meus filhos, de apontar o dedo para eles assim: você é um merda, sim, sabe? Sim, e aí, por isso que eu acho que isso tem tanto a ver com Sombra, mas é uma coisa que vem também no meu passado e se mistura tudo, porque imediatamente eu me sinto péssimo por causa disso. E eu tenho tentado trabalhar essa coisa também. Peraí, não, o lance da autocompaixão que você falou, de entender que, não, peraí, eu tô fudido, eu tô exausto, eu tô tendo privação de sono há não sei quantos anos da minha vida, tá tudo bem eu sentir dessa forma e tudo mais, enfim, tem essa ligação mesmo de coisas que acontecem no seu passado e podem voltar em forma de sombra? Como é que é isso? Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala voltar em forma de sombra, elas nunca foram embora, né? Muito bom, é verdade. Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente nasce, a gente é pequenininho, a gente está vivendo a vida de uma maneira muito, em alguma medida, passiva e vulnerável. Então, os nossos pais, que são essas figuras, que são as nossas referências divinas, que nos protegem e nos amam e nos cuidam e que nos conduzem. Se elas agem de uma determinada forma com a gente, violenta, por exemplo, a gente absorve isso do ponto de vista corporal. Eu estou sempre falando dessas duas dimensões, o que é dito, que é a moral cognitiva, verbal, e essa contramoral, que é aquilo que a gente vivencia do ponto de vista emocional. Então, a boa intenção que se possa ter, supostamente dizendo você é um merda, do tipo, se coloque no seu lugar, esse não é um assunto para você, esses são assuntos para adultos, eu acho que você está se precipitando em entrar nesse território de um jeito horroroso, porque vem carregado com mágoa, com raiva, enfim, com desprezo, com humilhação. Isso fica marcado na gente como um modus operandi que funciona, né? Funcionar não quer dizer que aquilo é bom, útil, duradouro e produtivo a longo prazo, mas funciona. A gente sabe como dar um grito bem dado, funciona. Agora, funcionar não quer dizer que é útil e é produtivo e construtivo sempre e de uma maneira profunda. Então aquilo fica dentro da gente, aquele sentimento de humilhação fica dentro da gente. Qual que é a primeira coisa que acaba acontecendo quando você se vê na sua vida diante de uma figura que você tem total controle, suposto, né? Suposto total controle, domínio e ascendência, quando aquilo confronta o seu senso de importância pessoal e a sua autoridade. Vem à tona aquilo que funcionou quando a gente estava no lugar oposto. Vem o autoritarismo. Então, o autoritarismo é uma resposta à violência também que a gente sofreu e ao sentimento de impotência que a gente se vê confrontado quando os filhos querem seguir caminhos que a gente não autorizou, supostamente, que eles seguissem. Então, aquilo que a gente aprendeu racionalmente não vem ao nosso socorro, porque emocionalmente aquela sombra do que a gente viveu não está bem elaborada. E eu acho que nesse sentido, do ponto de vista terapêutico, se a gente não exaure o nosso instinto de aniquilamento em relação àquilo que é mais fraco que a gente vai ser pego na esquina dos nossos cansaços quando a gente estiver num dia muito difícil. Então, o trabalho com a sombra é, inclusive, poder admitir
que uma parte nossa quer aniquilar os nossos filhos. E isso é muito difícil. Porra. E veja, quando eu falo uma parte nossa, de novo, não é jogar pela janela, mas para uma instância da nossa mente, ela só queria que aquilo não existisse. E por acaso aquilo se chama filhos, e eles são fofinhos, queridos, e a gente ama muito eles. Mas a gente sente isso em relação a quase tudo. Não tem dias que a gente simplesmente queria não existir? Uhum. Vou dar um exemplo agora, aconteceu recentemente. Foi momento de desabafo aqui agora. Aconteceu recentemente, aconteceu semana passada, para ser mais especificamente. A Eva pegou mão, pé, boca. Acho que até falei isso em algum episódio aqui passado. E eu tive um dia meio ruim no trabalho, tive algumas notícias que eu não gostei muito. Fui pra casa, ficou só eu e a Evi em casa sozinhos, e ela tava naqueles dias, né, tipo devido à doença inclusive, tava um pouco mais chatinha, digamos assim, as palavras. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, deitado com ela, tentando fazer ela dormir, ela não queria dormir, porque nesse dia ela não foi pra creche, porque ela tava com mão, pé, boca, ela ficou em casa, então tava com muita energia ainda. E o ideal seria eu gastar um pouco de energia, né, antes disso, né. Acabou, eu não consegui, cheguei tarde em casa também com o trabalho, ficou só a Evinha, eu mega cansado, tentando fazer ela dormir, ela não queria dormir, tentando diversas alternativas, até tinha brincado um pouquinho com ela pra ver se gastava energia, mas em casa ainda, ou seja, não gastou muito. E eu fiquei pensando, cara, e se eu não tivesse Eva? Como é que seria meu dia hoje sem Eva? O que eu estaria fazendo sem Eva? Eu comecei a dar uma viajada nisso, e eu me senti bem mal. Eu fiquei um tempo pensando nisso, mas depois eu falei, porra, cara, mas, sabe, começou a dar um mal-estar pensar nisso. Uhum. E aí eu fiquei meio me culpando depois disso. É só isso mesmo. Então veja, se naquele momento você pudesse olhar e falar assim, nossa, que nem, por exemplo, eu tô às vésperas da minha primeira viagem sem a Nina. Em vários momentos eu fico absolutamente feliz com essa perspectiva. E aí vem um impulso em mim falando, puxa, mas você tá feliz porque você vai ficar sem a sua filha? E aí eu respondo para mim mesmo, eu tô feliz, porque eu sei que podendo ter esse momento onde eu vou me recompor, porque eu tinha brincado, né? Até os 1000 dias eu não vou sair de perto dela. Né? Muito bom. Enfiei esse número na minha cabeça. Eu cheguei perto, tô chegando perto dos 1000 dias, então tá tudo certo, assim. Agora, podia ter sido antes, tá? Mas na minha cabeça, tá? Então, tá tudo bem. Isso também vai, em alguma medida, ser importante para você se reabastecer, você se revitalizar, e está tudo bem com o fato de você também querer fazer algo só por você. Então, quando a gente coloca essa oposição, eu versus o outro, é que vem a culpa. Mas se você entender que o eu beneficia o outro e o outro beneficia o eu, aquilo que você faz também pelo eu também beneficia o outro. Não é uma oposição completa. E é essa a nossa dificuldade, porque a gente sempre tende a pensar em caixinhas separadas, onde uma coisa é uma coisa, outra coisa, sendo que elas todas estão conectadas numa coisa só. Então, se a gente admite que isso está em nós e que isso é legítimo, a gente tira uma camada de problema e, curiosamente, se você pudesse ter admitido isso na hora, talvez viesse uma vitalidade do tipo, putz, essa hora eu estaria super me divertindo fazendo XYZ. De repente, aquela energia que você estaria fazendo XYZ te vem à tona e, de repente, você consegue gastar um pouco a energia dela e ela, de repente, dorme depois com tranquilidade. Ou seja, a sombra também ela pode trazer uma carga de vitalidade, de energia, se for bem integrada na nossa consciência. Fantástico. Caramba, é incrível, porque a gente... Eu acho que esse episódio, mais do que os outros, inclusive, eu acho que deve estar dando uma sensação de muita sessão de terapia para um monte de gente que está ouvindo a pra gente. Para mim tá, eu vejo várias perguntas. Para mim também. Mas é incrível como ouvir isso e ter consciência dessas coisas, ao mesmo tempo que no início, né, dá uma sensação de caramba, mas é mesmo? Será? Mas ao mesmo tempo, quando você ouve, as coisas sedimentam na cabeça e tudo mais, a gente dá um alívio, sabe? Pelo menos eu tô sentindo uma sensação muito de alívio, de, sabe,
Eu sou normal. Poxa. Caramba. Eu sou humano, então... eu posso sentir isso, eu posso entender isso. Exato. E tentar usar isso a meu favor. Pô, então assim, eu espero que você que esteja ouvindo a gente aí esteja sentindo o mesmo, porque é bom a gente sentir e saber disso, né, cara? Agora eu tenho uma pergunta, uma questão, na verdade, que ao longo desse episódio eu fiquei pensando. Essa questão, eu acho que eu não sei, é um tópico da vida muito difícil de aprender. Na verdade, eu jamais acho que procuraria ver isso se você não tivesse chamado o Farid para falar sobre sombras. E eu nunca entenderia, talvez nem aprendesse ainda o que é compaixão, pior ainda. E como é que a gente pode aprender isso na vida, tipo, das pessoas? Será que eu vou depender sempre de alguém, do programa do Tricô de Despacho, aprender esse tipo de coisa? Será que não há como a gente aprender isso no dia a dia? Ou então, por que a gente não desenvolve isso? Como é que eu posso desenvolver isso na Eva, por exemplo? Porque eu acho que isso é um tópico muito difícil e eu vou ter que contratar uma terapeuta para tratar desse assunto com a Eva, para aprender a lidar com esse tipo de situação. Vamos chamar de situação, porque eu não sei nem nomear isso. Entendeu a minha questão? Eu acho que é um tópico muito difícil. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar, se a gente está falando de educação, é como a gente faz esse processo com a nossa própria experiência. Então, por exemplo, sei lá, acho que todo pai e a mãe em algum momento estabanadamente já se trombou com a criança e foi a causa de um chororô você mesmo, né? Né? Sei lá, você foi virar, a criança veio atrás, você trombou com ela caiu. Né? Então, por exemplo, se naquele momento em que você pede desculpa pro seu filho, supondo que você pediu, né? Então, essa parte da lição você já sabe fazer. Pode pedir desculpa pro seu filho, né? Não é uma humilhação você pedir desculpa, porque tem pai que acha ultrajante, porque filho não tem que... Pai não precisa pedir desculpa de nada. Então, se você supõe já que você pediu desculpa, a segunda coisa que você pode fazer é falar assim, puxa, papai tá muito triste de ter machucado você, mas eu também entendi que eu fui pego de surpresa, eu fui virar para te encontrar, inclusive, porque eu fiquei na dúvida se você estava vindo junto e trombei com você. Aí a criança vai ver que você também tem carinho com você mesmo. Porque se você manda puta, eu sou um burro mesmo, que animal, que atrapalhado. Aí ela, nossa, que legal, o papai tá me ensinando que ele tem que se tratar mal quando ele faz uma coisa que parece errado. Boa ideia, vou fazer isso comigo também. Né? Então você está dando as suas primeiras lições de não autocompaixão. Então, se você tem cuidado consigo mesmo, se você tem a paciência de Thiago Queiroz, de falar com a criança, né, com amorosidade, pedindo para ela ter empatia pelos outros e ensinando ela a ter empatia por ela mesma, isso já é autocompaixão. Então, por exemplo, o exemplo que você, Thiago, deu sobre... olha, eu entendo que você tá com muita raiva porque o papai não tá te dando tal coisa. Isso não é um exercício de autoempatia, isso é um exercício de autocompaixão. Então, fazer isso consigo mesmo, ensinar a criança a fazer isso com ela mesma, a se pegar na mão e falar, tá tudo bem, eu senti isso já é um estímulo de autocompaixão. Gente, esse episódio é teórico e prático, porra. Isso aqui é completo. Achei sensacional o exemplo. O Douglas Monteiro aqui botou até no chat aqui. Tô bugado aqui, gente. A Diana, inclusive, aqui, ó, tá perguntando se o Berto tá aqui ainda. O Berto, acho que ele tá em êxtase. Tá muito difícil pra mim comentar. Mas, eu tô tentando absorver. O que já tá bem difícil. Agora, você levantou essa lebre aí, eu acho que vale super a pena a gente falar sobre isso, porque, cara, é surreal a facilidade, pelo menos pra mim, né? Imagino que para mais pessoas também, mas a facilidade que a gente tem de falar sobre esses temas, de conduzir com os nossos filhos esses temas de autocompaixão, como eu faço constantemente. Olha, eu sei que você está com raiva do papai, eu sei que você não queria que eu fosse seu pai, mas eu entendo, eu sei que você me ama e tudo mais. Sabe, com os nossos filhos, pelo menos eu sinto isso, é fácil eu fazer isso. Agora, quando acontece com a gente tem esses sentimentos de aniquilação, como você muito bem disse,
não rola essa autoempatia, né, cara? Então, não seria incrível que na hora que a gente estivesse puto, a gente falasse no nosso pé do ouvido: eu sei que você não tá querendo ser pai, eu sei que você tá querendo enganar essa criança, eu sei que você tá não sei o que lá, é super compreensível, você tá tendo dificuldade, você tá confuso com o que você tá sentindo, tá tudo bem, isso vai passar, daqui a pouco você vai voltar a gostar de quem você é e você vai gostar de gostar do seu filho. Não seria incrível? Porra, é verdade, hein? Precisava de um paizinho na minha vida, pra mim mesmo. Exato. E de modo geral, a gente é o pior tirano, né? A gente se fala coisas que a gente não falaria nem pro nosso pior inimigo. Porra, isso é total verdade. Total verdade. Então, assim, isso é muito pesado, né? Então, de novo, eu sempre tenho um exercício para lidar com situações difíceis, que é imaginar que eu estou conversando com a criança que a pessoa foi. E isso se estende a mim mesmo. Então todo mundo lá tem sua fotinho, né, de pequeno. Quando os filhos nascem, a gente não fica resgatando foto para ver com quem é parecido. Você fica postando o tempo todo essas coisas de foto. Né, com quem meus filhos são parecidos, sei que lá você posta antes e depois, você, sua esposa. A gente fica meio paranoico nesse sentido. E é engraçadinho, né? E as empresas tudo roubando nossos dados, né? Exato. E assim, a gente tem as nossas fotos de pequeno e a gente fica com carinho daquela foto. Por que a gente não lembra que quando a gente está cuidando da gente, a gente está cuidando dela? Porra, porque bom, tudo hein? bem, o adulto, tal, barbado, marmanjo, que já devia saber o que tem que fazer na vida, esse a gente dá uns tapas na orelha. Mas é aquela criança que a gente foi e que só tá com um pouquinho mais de barba na cara. Por que a gente não pode cuidar dela? É dela que a gente tem que cuidar quando a gente está fazendo algum tipo de besteira na vida. Porque ela e nós são a mesma coisa. Meu Deus, é simples. Caraca, essa daí pra mim foi... O mais legal é que no final ele manda assim: é simples. É simples, então. Não, eu discordo um pouco, por quê? Porque a gente tá 30 anos treinado a se martirizar. Caralho, aí, não, mudar mas, essa cara, chave é um pouquinho complicado, mas acredito. Assim, não, mas eu não sei qual é a foto que vocês têm na frente, na capa do celular. Não é, filho? Mas em alguma medida, por que a gente não troca essa imagem por um tempo pela nossa foto de pequeno e fica apaixonadinho um pouco por aquela figura? Porra, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, cara. Talvez ajude pra gente estar o tempo todo, quando ligar o celular, a gente vê aquela carinha daquela criança sofrida que a gente foi, e a gente começa a ter um pouco mais de piedade por quem ela se transformou hoje, que é a gente. Caraca, bicho, olha, vou tentar. Eu preciso dizer pra você, Fred, a gente é amigo, eu preciso que você saiba que essa última fala sua, ela potencialmente mudou minha vida, porque eu não tô falando nem rindo, porque assim, é muito importante isso que você falou, e quando você começou a falar sobre isso, eu comecei a me lembrar de umas 2 ou 3 fotos específicas que eu tenho de mim criança, e que eu guardo essas imagens na minha cabeça com muito carinho, e eu acho que isso vai me ajudar muito, de verdade, nesse processo, então, muito obrigado. E eu diria para você dar um passo além, já que você tem essas imagens com carinho, eu acho que vale você, né? Então agora cada um aí ouvindo o podcast pode, se quiser fechar o olhinho e fazer um pouco esse exercício de imaginação, se imagina de frente da criança que você foi, né? Se imagina agora, diante da criança que você foi. Tô fazendo. Olha para ela com cuidado, olha a roupa que ela tá usando, o jeito que ela tá sentada, ou que ela tá de pé, a maneira com que ela tá te olhando, e repara que ela tá curiosa de olhar você. Ela veio do futuro e ela tá curiosa porque ela tá tendo uma sensação boa de olhar você. E você tá vindo do futuro para dizer para ela: a gente conseguiu viver bem apesar das coisas difíceis que eu sei que você tá passando. Nossa, gente, até arrepiou. Não tá sendo fácil ser essa criança que você tá sendo. E eu confesso que às vezes não é fácil ser o adulto que eu tô sendo. Mas eu acho que você vai ter muito orgulho de saber que você virou
uma pessoa incrível. Mesmo que eu ainda não tenha todos os dias incríveis como eu gostaria de ter. Eita, pronto, agora eu tô chorando aqui. Já tem gente falando que tá chorando também aqui no chat. Como terminar um podcast sem terminar? As pessoas simplesmente não conseguem continuar depois. Mas foi bom mesmo, gente. Puta merda, cara. Obrigado de verdade, de coração. Fazendo terapia em escala. Eu tô aqui... meu Deus. Tá todo mundo chorando aqui já no chat. Eu queria comentar aqui uma... que eu não tô conseguindo falar, cara. Uma coisa que o Ricardo Lana comentou. Ele é psicólogo também, então ele tem uma contribuição bacana que ele botou aqui no chat. Que acho que é bom pensar nisso tudo como um processo de desenvolvimento. Algo que ocorre com avanços e retrocessos. E saber que crises geram desenvolvimento. Essas culpas, inclusive, nos mostram caminhos possíveis para o desenvolvimento quando entendemos as necessidades que estão ali. É uma forma muito bonita, cara, de resumir tudo isso. Eu acho que é bem isso mesmo. E enquanto vocês continuam conversando aí, eu tento me recompor, eu vou botar na tela do meu celular, eu vou tirar, olha isso, a tela de bloqueio do meu celular é a RuPaul, tá? Pra vocês terem ideia do tamanho da importância, foi isso que o Fred falou, e eu vou botar a minha fotinha aqui, Thiago Bacuri brincando no seu castelo de Grayskull. Brincando com seu castelo de Grayskull. Ele vai ver agora aqui. Bom. Porra. Fale aí, porque eu tô precisando recompor. Eu tenho 2 fotinhos. Tem uma foto de proteção e uma foto da tela do fundo de tela. Eu vou trocar uma delas. A outra eu vou deixar vinha. É vinha. Não precisa tanto da vinha, né? Vou botar outra também. Eu tô tendo dificuldade aqui de botar essa foto. Eu não tô conseguindo. Acho que eu não me recompus o suficiente para lidar com a tecnologia. Mas tá aqui separado. O Ricardo tá aqui, está pedindo pra dar o break, o pessoal não tá aguentando mais, ó. O pessoal, pelo amor de Deus, solta um break de leve pra aliviar a galera. Então, bom, eu acho que não existe forma melhor da gente terminar essa conversa do que com isso. Eu tô me sentindo muito pleno, muito aliviado, muito de alma lavada. Não, esse exercício final aí é pra acabar com todo mundo. Tem que colocar um aviso. Samuel, coloca um aviso antes de começar essa parte do vai ter do ninja Fred, cortador de porque cebola. Senão a galera vai bater o carro, vai ter acidente. Bom, gente, então, já que estamos aqui morri, mas passo bem, né? Um pouco recuperado aqui. Vamos para as indicações supimpas, então, ver o que a gente tem para alimentar essa alma, mais do que esse episódio já nos alimentou, né? Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações supimpas! Primeira indicação supimpa é faça esse exercício aí com frequência. Faça o exercício do Fred. Uma vez por semana você pode fazer esse exercício. Uma vez por dia, pelo amor de Deus. Fala todo dia, até você ser uma pessoa mais bacana consigo mesma. Pode ser também. Né? E eu quero fazer 2 indicações supimpas aqui. A primeira é que o nosso amigo Fred, ele é uma pessoa que é um pouco humildona, né? Então, assim, eu preciso colocar com muita ênfase, né, nessa minha indicação supimpa, que é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na internet. E eu não estou falando isso porque ele é meu amigo, porque ele está aqui e me fez chorar, não. É uma das coisas que é mais sensacionais que eu já vi em termos de produto digital, que é o Fredflix. É genial já no nome. Fredflix. É a Netflix do Fred, meu amigo. Levemente brega, mas é sonoro. É muito bom, cara. E, cara, é aula atrás de aula, cara. Ele tem lá um conteúdo. Não é esses cursos convencionais, sabe? Que você paga um valor grande pra caceta e você vai lá. E olha que eu não sou nem afiliado. E não tenho link no Hotmart de afiliado pra ganhar coisa, não. Então, vão lá porque vale a pena. E o mais bacana é porque, justamente o Fredflix, porque toda hora tem conteúdo novo lá. Não é aquela coisa estática, compra aqui o meu curso online, você vai lá, vai saber e foda-se você, sabe?
tem sempre conteúdo novo, ele sempre está fazendo mais aulas extras, e são aulas, né? E é tudo sobre comportamento humano, sobre psicologia. Começa do básico, ele falando das principais linhas de psicologia, e assim, eu tô amando demais, gostaria de ter mais tempo para conseguir consumir. Talvez, se você tivesse uma parte lá que pudesse só ouvir aquele ali em forma de áudio, eu acho que eu conseguiria consumir melhor o Fredflix, hein, cara? Fica a dica aí. Sim, verdade. E tem uma coisa que eu até estreiei, que é uma parte que é de sessão de terapia, que eu simulo como se eu estivesse fazendo perguntas que eu poderia estar fazendo numa sessão de terapia, e obviamente não respondo, porque a pessoa não tem como responder para mim, mas eu vou seguindo e aí eu vou dando um tempo para ela pensar, responder, como se ela estivesse numa sessão, para quem tem vontade de conhecer como que é o processo, mas às vezes não tem recurso, não tem tempo para isso, então tem lá uma parte que é de sessão de terapia. Então todo mês, a cada 2 meses, vão surgindo 4 novas sessões com temáticas que resgatam coisas da nossa vida e tudo mais. Então tá bem legal a primeira temporada, depois vem a segunda, a terceira, enfim. Olha que foda. Que maneiro. E digo mais, cara, é um valor... Eu não lembro agora de cabeça, mas é um valor que você paga mensalmente e é super, super acessível. É tipo Netflix mesmo, entendeu? Quanto é R$29. Por isso que eu nem abri pra afiliado, porque eu ia ficar com dó deles de dar tão pouco, porque... Olha aí, pô, 29. Ô, Vitor, assina aí, porra. Assina essa porra. Se eu soubesse antes, já tava aqui dando depoimento. Eu não sabia. A pessoa pode cancelar quando ela quiser também, né? Não é uma masmorra. Então, se ela quiser entrar, ver tudo loucamente nas férias e parar no mês que vem, ela pode. Mas é que, de novo, tem todo mês um conteúdo novo. Então, tá bem legal. Tô bem feliz de estar produzindo o conteúdo, porque eu sou uma máquina de ideias e eu ficava reprimindo isso. Agora eu descarrego tudo lá. Pô, que coisa linda, cara. Que coisa linda. E qual é a tua outra indicação? Peraí, calma, deixa eu só comentar aqui que a Fernanda Siviec, estou falando agora o sobrenome correto dela, no nosso chat de apoiadores supimpas, ela disse uma coisa que a gente sempre fala e sempre enche o saco do Fred quando ele vem gravar com a gente. Vou dizer só para manter o nosso rito aqui do podcast, que é: o Fred poderia transformar os vídeos dele em podcast, assim ficaria mais fácil para eu ouvir no carro, igual o Thiago fez com os vídeos no YouTube dele. Fica aí. Então, Fred, mais uma vez, fica a dica. Fica aí. Eu sei que você não quer fazer, Quando chega na 10ª, aí você faz. Hashtag sem pressão. Já tá pedindo música. Já é pressão do público, já nem nossa mais. Bom, mas e aí a minha segunda indicação é um podcast. Tem tempo que eu não indico podcast aqui, e é um podcast chamado Fogo no Parquinho. Fogo no Parquinho é Parquim, né? Parquinho mesmo. Procura aí, já tem em todas as plataformas. E é apenas um podcast feito pela Sabrina Fernandes, conhecida por todos nós, uma mulher incrível, com a Débora Baldin, que é alguém que eu admiro, curto e sigo, e ouço que ela fala já há muitos anos, e a Gabi Nascimento, que é uma pessoa também muito legal, que eu não conhecia, eu comecei a conhecer por causa desse podcast. E o que é o Fogo no Parquinho? É aquele podcast para atender todas as suas necessidades marxistas. Sabe? Aquele podcast bem, mas, cara, com conteúdo tão foda e com um toque de humor, com a Débora é engraçadíssima, a Gabi também é engraçadíssima, assim, juntou ali, fez ali... Primeiro episódio, como odiar a burguesia. Tá vendo? Cara, é muito, muito, muito bom. Sugiro que vocês ouçam. Olha, só conhecer um burguês. Então fica aí as minhas dicas. E você, Vitor? Posso dar? Eu tenho um livro pra indicar. Um livro pequenininho, rapidinho de leitura, mas, cara, ironicamente, é muito legal. É um livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação. Tem até uma série da Netflix. É o livro normal. É o livro normal. Mas tem uma coisa maneira no livro. Quando eu comecei a ler o livro, tinha lá um depoimento de algumas pessoas. Não, esse livro mudou a minha vida. Graças a ele, eu me divorciei e agora sou muito melhor. Aí, muito bom esse livro. Graças a esse livro, eu consegui um emprego melhor. E tipo, caralho, brother, é arrumação. Essa porra que... Tipo, eu comecei a debochar daquela porra, Feliz. Não vou parar de ler esse livro nessa merda aqui, vou desistir dessa bosta. Juro, quase desisti de ler o livro por causa daqueles depoimentos, que eu achei, pô, ridículo isso. Aí eu comecei a ler. O livro realmente fala só sobre arrumação. Só que, pra atingir aquele nível de arrumação, na verdade você adquire um lifestyle. É um estilo de vida que você
acaba mudando, alterando o seu perfil. E aquele estilo de vida realmente afeta em diversas frentes da sua vida. E faz sentido aqueles depoimentos, cara. Eu achei muito, muito legal o livro e indico, leitura ridiculamente rápida e fácil. Vocês aí que estão ouvindo a gente, se vocês, no futuro, o Vitor sair do tricô, vocês sabem que é culpa da Marie Kondo. Fez essa merda. Aí vamos no depoimento pra Marie lá. Saiu do meu podcast. O mais legal é que há alguns episódios atrás, a gente que ele não participou. O pau na coitada da mulher. Não. Sacaneou de pagar na Netflix, né? Não, a gente criticou a série da Netflix. Que é uma bosta. A série. Eu nunca vi. Na verdade, depois que eu soube que existia a série, eu nunca vi. Porque foi justamente no episódio com as meninas do Mamilos, que ainda não foi ao ar, e você, obviamente, não ouviu, porque você não participou. Então, depois, quando sair, ouve aí, você complementa aí. É porque a série, eu não li o livro, mas eu vi alguns episódios da série. E é uma merda. Então, pra gente, falar da forma mais polida possível, é uma merda. Não veja a série da Netflix, é uma merda. O livro é legalzinho, eu gostei. Então, fica aí. Eu indico o livrozinho. E você, Fred? Olha, eu queria indicar o documentário que está no YouTube, O Silêncio dos Homens. Boa! Então, acho que vai ajudar a fazer um percurso bem interessante a respeito desses bloqueios que a gente tem em várias esferas da nossa vida, e é bem legal, particularmente. Eu tô lá metendo bedelho falando, mas não é porque eu tô lá não, mas é porque tá bem feito, assim, a gente sai com ações também para serem feitas, que são bem práticas. É um documentário de qualidade brasileira, né, nacional, com informações da nossa cultura, porque a gente sempre referenciava muito aqui o The Masked Event, mas assim, por mais que a gente se identifique, ele diz respeito a uma outra cultura, né, cultura americana. Então agora a gente tem um negócio que é nosso, e é muito bom mesmo. Berto? É isso. Indicação eu não tenho, eu tenho indignação. Indignação supimpa? Eu tenho uma indignação que estamos estagnados há muito tempo nas curtidas no Facebook. Caraca, verdade. O cara tá indignado. A gente não chegou nem a 4.000 curtidas até hoje. Então, por favor, gente. Vocês estão me deixando com náuseas. Que tricoteiros são vocês que não piramidam, que não enviam pra sogra, pro sogro, pra aquele tio chato? Como é que você não faz pra aquele amigo que queria que a namorada abortasse? Pô, aquele tio racista? Por que vocês não mandam pra galera homofóbica, amiga de vocês? Amiga não, né? Porque aí não, você não tem amigo, Pra aquela galera homofóbica que vocês conheciam, por que vocês não mandam essa galera assim? Manda a gente assim, eles vão falar, mas que merda é essa? Mas manda pra galera bacana também, porra. E manda pra galera bacana quando você achar que tem uma galera bacana ali que tá merecendo receber rola sinergia. Nossa palavra, né? Se a nossa palavra chegar na casa das pessoas, invadir, ilumina a sua casa, ilumina a sua vida, mexe com a sua estrutura. Entendeu? Então é isso? Voltando, acabou minha indignação. Quero que vocês curtam, compartilhem e façam pirâmide do tricô. Boa, gostei dessa. Tenha mais indignações assim, que elas são importantes pra gente. Tá acabando! Muito bem, então chegamos a mais um fim de episódio, um daqueles episódios que eu vou precisar ouvir algumas vezes ainda, aquele episódio que acalenta, que transforma, que melhora a nossa vida. Fred, como sempre, é um prazer gigante ter você por aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço, fico sempre feliz de participar e reabastece minhas energias. Me segue lá no Instagram, Fred Matos com 2 T, vocês vão ver um monte dessas e outras reflexões. Boa. E no YouTube é sobre a vida, né? Não é Fred Matos. Isso, no YouTube é blog sobre a vida. Boa. Mas também se colocar Fred Matos, acho que cai no YouTube também. Perfeito, isso aí. Manda lá, sempre é bom. Se você estiver seguindo ele a partir de agora, fala, vim aqui por causa do tricô, pra saber que a gente tá mandando essa onda de amor por Fred, né? Se você quiser também, você pode conversar com a gente nas nossas redes sociais. A gente é Tricô de Paz em tudo que é lugar, né? Menos no LinkedIn, porque não precisa ter podcast no LinkedIn, né? Mas qualquer dia a gente tá por lá também. Pode ser também. E se você quiser mandar um e-mail falando como é que você se sentiu com esse episódio, por favor, teremos prazer de ler. Mande para tricodepaz@paizinho.com.
tá bom? E quase que eu esqueci. Qual é a hashtag de hoje? Ó, vou denunciar logo, porque a hashtag não é minha. A hashtag foi feita no meio do episódio. Vou dar-lhe um tapa na sua cara se você continuar dizendo que eu nunca faço. Você é agressivo fisicamente. Tô vendo aqui. Na verdade, na mentira, né? Vou falar só que faço, nunca faço. Mas quem fez a hashtag foi a Diana. Já fez faz muito tempo. Aqui na live. Já fez na live, já colocou lá. Todo mundo que tá na live já sabe. A farsa. Né? Todo mundo já sabe que eu não fiz nada. Então tô me denunciando aqui, me autodelatando. E a hashtag de hoje é Iluminando as Sombras. Olha só. Que ficou fantástico. Ficou perfeito. Diana, parabéns aí. Você pode ser... Obrigado. Eu quero que vocês façam isso mais vezes. Pode fazer o meu trabalho de criar hashtag, gente. Eu não tenho problema com isso, não. Não fico chateado. Mas foi ótimo. E eu vou adicionar uma aqui. Hashtag... Como nos velhos tempos, que era hashtag gigante, difícil de entender. Hashtag coloque uma foto sua de criança no seu celular. Muito bom. Hashtag 1, hashtag 2. Pronto. Resolvido. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, uma ótima semana, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu! Beijos. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.